A palestra em si é um tópico que foi descoberto recentemente e que talvez não exista. Estou falando sobre algo que talvez não exista. Por esse motivo, sou livre para dizer tudo ou nada a respeito. Em minhas histórias e romances, eu frequentemente escrevo sobre mundos falsos. Alguns são mundos reais, assim como mundos particulares desorganizados, geralmente habitados por uma única pessoa. Enquanto isso, ou os outros personagens permanecem em seus mundos particulares, ou são tragados para um mundo em particular. Isso tem estado presente nas minhas obras durante os meus 20 anos de escrita, e em momento algum eu formulei alguma teoria ou explicação para essa minha preocupação para com essas várias formas de pseudomundos, mas acho que agora eu entendo. O que eu estava percebendo era a repetição de realidades parcialmente críveis, colocadas lado a lado com a que parece ser a mais crível delas, a realidade que a maioria de nós é levada a acreditar por consensus gentium. Naquele dia, enquanto eu voltava para casa novamente, mas ainda sob forte efeito de tiopental, eu tive um curto flash de memórias recuperadas. Então, um mês depois, no meio de março, todas as memórias, intactas e completas, começaram a retornar. Vocês estão livres para acreditar em mim ou não, mas por favor entendam que não estou de brincadeira e isto é muito sério e importante. Até então eu não tinha ideia do que eu estava vendo. Não se assemelhava a nada que eu já tinha ouvido falar. Se assemelhava à energia plásmica, tinha cores, se movia rápido, se agrupava e então se dispersava. Mas o que era, eu não faço ideia até agora. Em outras palavras, é uma coisa comum em minha obra que uma mulher de cabelos negros apareça na porta do personagem principal e lhe diga que o mundo em que ele vive é uma ilusão, que há algo falso a respeito dele. Bem, isso finalmente aconteceu comigo. Eu até mesmo sabia que seu cabelo seria preto. Na verdade, eu sabia exatamente como ela seria e o que ela iria dizer. Bem, ela apareceu. Era uma completa estranha e me informou sobre esse fato, de que alguns de meus trabalhos de ficção eram, no sentido literal, verdade. Eu escrevi sobre esses sonhos em romance após romance, história após história, sendo que as duas obras onde isso fica mais evidente são os romances O Homem do Castelo Alto e meu romance de 1974 sobre os Estados Unidos como um estado policial. Fluam minhas lágrimas, disse o policial. Serei bem franco com vocês. Escrevi estes romances baseado em fragmentos residuais de memória de um horrível mundo em estado de escravidão. As pessoas clamam ter memórias de vidas passadas. Eu tenho memórias de uma vida presente, bem diferente. Não conheço ninguém que tenha dito isso antes, mas suspeito que minha experiência não seja única. Talvez o que a torne única seja o fato de que eu falarei sobre ela. Nós estamos vivendo em uma realidade criada por computador, e a única pista que temos é quando uma variável muda, e alguma alteração em nossa realidade ocorre. Teremos a horrível impressão de já ter vivido aquele momento antes, conhecida como déjà vu, talvez precisamente do mesmo jeito, ouvindo as mesmas palavras, dizendo as mesmas palavras. Aceito essas impressões como válidas e significantes, e ainda direi mais. Tal impressão é uma pista de que em algum ponto no passado uma variável foi mudada, reprogramada como um todo, e por causa disso uma realidade alternativa brotara.